Bem-vindo ao programa Obra no Exterior. Nós sabemos que o nosso público é constituído por irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas também temos telespectadores de outras igrejas e muitas pessoas que estão tendo o primeiro contato conosco. Então, hoje nós vamos falar sobre a obra do Senhor no exterior. Eu gostaria de começar lendo um texto que diz assim, está em Provérbios, capítulo 25, versículo 26. Como água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas de terra remota. Meu querido telespectador, minha querida telespectadora, o nosso propósito é trazer boas novas. E hoje nós vamos falar da Ásia, que é um continente muito grande, mas vamos falar especialmente do que Deus tem feito no sul e sudeste da Ásia. Porque em 2019 nós tivemos um evento chamado Trombetas e Festas. Talvez você já tenha ouvido falar desse programa. Trombetas e Festas foi transmitido para o mundo inteiro. E na época, na Itália, os pastores, eles transmitiram esse programa em língua italiana através de um canal de televisão que teve o alcance potencial de 40 milhões de italianos. O que não se sabia é que esse programa também ele alcançou o norte da África, através da TV Web. E, como resultado dessa transmissão, um pastor do Paquistão e um pastor da Índia entraram em contato com um dos nossos pastores. E eles queriam saber mais sobre o que foi transmitido naquele evento. Para um pequeno esclarecimento, Trombetas e Festas é um programa que já está na sua quarta edição, em que nós falamos dos sinais que estão na Bíblia referentes à volta do Senhor Jesus e fazendo uma comparação, fazendo uma conexão desses sinais com a realidade que o mundo está vivendo hoje. É um programa muito interessante. Se você tiver oportunidade, pode procurar nas redes Trombetas e Festas e você vai entender, terá a oportunidade que esses dois pastores tiveram. Voltando então à Ásia. O Paquistão, como nós sabemos, é um país de minoria onde os cristãos são minoria. E a Índia também. Mas começou-se a fazer reuniões com esses pastores, um grupo de pastores começou a fazer reuniões com esses pastores do Paquistão e da Índia. Eles começaram a se interessar cada vez mais e nós fizemos seminários para a Índia. Foi um trabalho basicamente com pastores. Por quê? O propósito não é trazer esses pastores para a Igreja Cristã Maranata, mas o propósito foi compartilhar a experiência que nós temos com o Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo. Por quê? É algo que chama muita atenção do mundo inteiro. Porque há 56 anos atrás, nós tivemos uma experiência com o batismo com o Espírito Santo. E essa experiência nos levou a queremos ser guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo. E essa experiência nossa tem chamado a atenção de pastores do mundo inteiro. Na Índia, eles se interessaram por isso e fizemos esses seminários, primeiro para 100 pastores, depois para 200 pastores. Eram seminários online, porque pastores do Brasil, dos Estados Unidos, davam aulas em inglês e os pastores da Índia começaram a receber essas aulas e, muito interessante, assuntos que chamaram a atenção deles, como, por exemplo, Bíblia, palavra revelada, a palavra viva, a nossa experiência com o poder do sangue de Jesus, o que a Bíblia fala sobre isso, é muito interessante. Também dons espirituais, a experiência de ser guiados pelo Espírito Santo e a nossa experiência de igreja como corpo de Cristo. Tudo isso
são bíblicas, são doutrinas milenares, mas, por alguma razão, eles começaram a ver que nós estamos vivendo isso de uma forma especial. E eles receberam isso com o coração aberto e mais, começaram a retransmitir isso para outros grupos de pastores na Índia. E o resultado é que levaram isso até o Nepal. E começamos a fazer, então, reuniões com pastores do Nepal. Fizemos seminários semelhantes online, isso em 2023. Começamos a fazer seminários no Nepal. E da Índia, eles nos levaram ao contato com pastores da Indonésia. A Indonésia, como muitos sabem, é o maior país muçulmano do mundo. Mas ali é um pequeno grupo de cristãos e eles ficaram maravilhados com essa experiência nossa. Quiseram compartilhar isso. Eles vieram ao Brasil para ver em loco. E os da Indonésia começaram a levar aquilo que eles haviam visto e ouvido, começaram a levar para pastores nas Filipinas. E nos convidaram para falar para pastores da Malásia, e também do Camboja, e também da Mongólia. E esses pastores da Indonésia nos fizeram entrar em contato com um segundo grupo de pastores, agora na Índia, ou seja, 2 grupos de pastores da Índia. E ali, esses pastores da Índia, começamos a fazer reuniões com eles, e sempre lembrando que o nosso propósito não é trazer esses pastores para a Igreja Cristã Maranata. Não é esse o propósito. Mas a palavra do Senhor nos fala que a Igreja do Senhor ela é espalhada por toda a terra. E mais, a Igreja do Senhor ela é corpo de Cristo. E a palavra do Senhor nos fala que o propósito do Senhor Jesus sempre foi que sejamos um só. Mas essa união ela começa a acontecer de uma maneira assim muito tranquila, porque não é uma reunião de igrejas, um propósito de fazer alianças de igrejas, ou que as pessoas todas se tornem maranata. Mas eles, vendo essa experiência e vendo que nós estamos vivendo a mesma experiência que houve na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos. E quem diz isso não sou eu. São esses pastores que tiveram experiência conosco. E o resultado disso é que eles vêm ao Brasil e procuram levar isso adiante. Foi o que aconteceu com esse segundo grupo de pastores na Índia. Esse segundo grupo de pastores, após reuniões conosco, eles começaram a nos apresentar a pastores de Bangladesh, pastores do Butão, que era um país considerado um dos países mais fechados do mundo, é um país que está ali entre o Nepal, China, perto do Himalaia, e esses pastores começaram a se interessar também por essa experiência. E resultado, Bangladesh, Nepal, Índia e Butão, países ali, todos ali, alguns até fazendo fronteira com a China, começaram a se interessar e mais adiante nós tivemos também a oportunidade de ter contato com pastores da Mongólia. Mongólia é um país que está entre a Rússia e a China. E ali também há cristãos, muito interessados nessa experiência de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais, ou seja, Deus falando com o homem e, mais que isso, dirigindo um povo. E essa experiência, eles quiseram conhecer mais de perto aqui no Brasil. Muitos deles já vieram ao Brasil e hoje nós temos contato só no sul e sudeste da Ásia. De 2023 para cá, já são 15 países. Isso é uma coisa extraordinária, que até nos chama a atenção, porque são centenas de pastores desejando uma experiência mais profunda com o conhecimento da palavra e com o Espírito Santo.
Vou trazer alguns detalhes. Vamos lá. Coisas assim que chamam muita atenção. Sri Lanka. Também temos um grupo de pastores no Sri Lanka. E como se deu esse contato com o Sri Lanka? É muito interessante, porque é uma experiência muito parecida com a experiência de Cornélio na Bíblia. Cornélio, como sabem, era um homem sincero que estava orando a Deus e o Senhor falou com ele para chamar um homem chamado Pedro. E Pedro, o Senhor revelou para ele que fosse à casa de Cornélio. Então, muito desses contatos com esses pastores do sul e sudeste da Ásia são que nem a experiência de Cornélio. Por exemplo, vou contar aqui a experiência do Sri Lanka. Sri Lanka é uma ilha no sul da Índia e é uma ilha que está mais ligada ao Brasil do que muitos imaginam. Porque Sri Lanka foi uma ilha que teve colonização portuguesa. Quando os portugueses saíam procurando o caminho das Índias, o primeiro local que eles viam antes de chegarem às Índias, era essa ilha chamada Sri Lanka. Camões, aquele famoso poeta, né, português, falou sobre o Sri Lanka. Quando, lá nos Lusíadas, na primeira estrofe diz assim: por mares nunca dantes navegados, indo ainda além da Taprobana. Taprobana é o antigo Ceilão, é o moderno Sri Lanka. E o Sri Lanka, já há muitos anos que nós oramos pelo Sri Lanka. Por quê? Porque o Senhor revelou para orarmos pelo Sri Lanka. Há pessoas, talvez mais antigas aqui, que se lembram, mais de 20 anos orando pelo Sri Lanka. E no Sri Lanka há um grupo que ora tal como nós no início desta obra. Quando nós começamos a ter contato com esta obra, havia aqui um grupo que orava e fazia longos jejuns. No Sri Lanka, há um grupo que, desde a pandemia, eles oram todos os dias, das 3 às 6 horas da manhã, madrugadas, orando por um avivamento no Sri Lanka. E às sextas-feiras, eles fazem um período maior ainda de oração e revezamento. Mas isso é interessante porque a nossa experiência, logo no início desta obra, 56 anos atrás, foi uma experiência também com oração, com jejuns, pedindo exatamente a mesma coisa, que nós tivéssemos uma experiência com o Espírito Santo. Voltemos ao grupo do Sri Lanka. Eles estavam orando e, nesse mesmo tempo, o Senhor, aqui no Brasil, mostrou um pastor para que esse pastor dava assistência à Índia. Mostrou a ele a necessidade de ter tradutores que pudessem traduzir do hindi, a língua da Índia, diretamente para o português, visando aumentar o número de pastores que pudessem dar aulas nos seminários da Índia. E ele começou a procurar tradutores da língua indiana para o português. Foi procurando no Vale do Aço, ali onde a Vale do Rio Doce contratou em certa época engenheiros indianos. Ele foi lá tentar ver se achava tradutores. Descobriu que havia uma irmã casada com um engenheiro indiano e que tinha trabalhado lá, naquela região, mas que tinha emigrado para a América do Norte. Localizou essa irmã no Canadá e essa irmã falou: não sou indiana, mas eu sou do Sri Lanka. E esse irmão, esse pastor, pediu a ela contato de alguém do Sri Lanka, que ele gostaria de ter contato com pastores do Sri Lanka. Resultado, através dessa irmã, do Canadá, chegou a esse grupo no Sri Lanka. E quando eles se encontraram, as pessoas, esses que oram todos os dias, de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, eles disseram:
vocês são a resposta às nossas orações. Nós estávamos orando justamente para encontrar alguém que vivesse aquilo que está em Atos dos Apóstolos. Palavras deles e palavras de todos esses pastores, desses 15 países do sul e sudeste da Ásia. Vocês vivem algo diferente. O que eles veem é que nós vivemos exatamente o que está na Bíblia toda. Mais especificamente, a obra que está descrita em Atos dos Apóstolos. E qual é a obra que está descrita em Atos dos Apóstolos? Um povo governado pelo Espírito Santo. A mesma forma de viver nós. Estavam eles reunidos, Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Tem sido a nossa experiência, com a evangelização, com o levantamento de pastores. Ou seja, disse o Espírito Santo falando através dos dons espirituais. Isso tem chamado muito a atenção desses pastores na Ásia. Por quê? Eles têm experiências também. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, tem. Isso não é, de forma alguma, monopólio ou privilégio da Igreja Cristã Maranata. Mas o que eles veem é o seguinte: nós temos usado os 9 dons espirituais. Ao passo que nesses países, eles nos falam. Hoje você encontra, basicamente, dons de curar e dons de línguas estranhas, sem interpretação. E quando eles veem a nossa experiência do uso dos 9 dons espirituais, a começar do primeiro, buscamos esse primeiro dom de sabedoria, discernimento de espíritos, que é o 7º dom, para discernir o que vem do Senhor, do Espírito Santo, daquilo que não vem do Espírito Santo, eles ficam maravilhados. E é por isso que eles têm vindo ao Brasil. E eu gostaria de contar uma experiência recente que nós tivemos com o último país que nós tivemos contato, chamado Timor-Leste. Timor-Leste é um país que fala português, os mais antigos, mas a maior parte do país fala indonésio. Eles tiveram uma experiência maravilhosa na década de 60. Na mesma época que o Senhor estava derramando essa bênção do batismo com o Espírito Santo, em todo o Brasil, todas as denominações foram visitadas. E nós também. Nessa mesma época, eles tiveram uma experiência com o batismo com o Espírito Santo. Naquela época, quando começou a nossa jornada, eu não sou exatamente dessa época, eu diria que já sou da segunda geração. Mas aqueles que nos antecederam, eles buscavam que Deus guiasse, mostrasse o caminho, serem governados pelo Espírito Santo. E o Timor-Leste teve a mesma experiência. Eles começaram a ser guiados pelo Espírito Santo. A tal ponto que certa vez o Senhor mandou que eles fossem evangelizar uma aldeia, só que era o período da cheia. Ali havia as monções, que são grandes, praticamente são furacões, os rios estavam na cheia, mas eles obedeceram ao Senhor, colocaram o pé na água, o segundo pé, foram adiante. Alguém disse: não, está raso, podemos atravessar. Quando eles atravessavam, a aldeia do outro lado já estava de joelhos. Quando chegaram, todos aceitaram Jesus. Por quê? Eles andaram sobre as águas. Os que ficaram na outra margem e quiseram acompanhar, quase morreram afogados, o primeiro. Mas, pastores desse país, um pastor falou conosco uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, vocês estão mantendo algo que nós perdemos, que é o desejo, que é essa experiência de serem governados pelo Espírito Santo. Então, essas são as boas novas que nós queremos trazer para vocês, que hoje, ainda hoje, há um povo que
está tendo uma experiência, tal como Atos dos Apóstolos, naturalmente de uma forma equilibrada, vivendo como todos nós vivemos, ou trabalhando, estudando, mas vivendo essa experiência com a obra do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe.